Tire este lixo do meu prédio imediatamente. Julian latiu, apontando um dedo bem cuidado para a mulher nos esfoliantes manchados. Dois seguranças deram um passo à frente, agarrando Angela pelos braços. Ela não gritou. Ela não lutou. Ela apenas ficou lá com uma calma aterrorizante que perturbou todos no salão de baile. Julian ajustou seu smoking, zombando dela. Você está acabada nesta indústria. Você me ouve. Acabada. Mas antes que os guardas pudessem arrastá-la pelas portas duplas, uma linha telefônica dedicada segura no pódio, uma que não tocava há 10 anos, começou a gritar. O identificador de chamadas piscou um código vermelho que fez o chefe de segurança congelar em suas trilhas. Pentágono Prioridade 1. Julian atendeu irritado. Quem é este? A voz do outro lado era fria como gelo. Coloque o Coronel Jenkins no telefone agora. Julian olhou em volta confuso. Não há Coronel Jenkins aqui. Apenas uma enfermeira demitida. Essa enfermeira, o general rosnou, é a única razão pela qual você está respirando ar livre, filho. E se você tocá-la, eu trarei o exército dos Iowas inteiro para a sua cabeça. Os corredores do Hospital Memorial St. Jude's, em Chicago, cheiravam a antisséptico de alvejante e café barato. Eram 3 da manhã, a hora da bruxa, para a equipe médica, onde a linha entre a vida e a morte parecia mais tênue. Angela Jenkins, uma enfermeira de trauma de 34 anos, esfregou os olhos. Seus esfoliantes, antes um azul marinho nítido, estavam amassados e manchados com iodo e sangue de uma vítima de arma de fogo que ela havia estabilizado 1 hora atrás. Angela não era o tipo de enfermeira que se importava com sua aparência. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, mantido por um lápis, e ela andava com uma ligeira, quase imperceptível mancada, uma lembrança de uma vida sobre a qual ela nunca falava. Para a equipe do St. Jude's, Angela era um fantasma. Ela pegava os turnos extras que ninguém queria. Ela limpava vômito quando os zeladores estavam sobrecarregados. Ela sentava segurando as mãos de pacientes morrendo que não tinham família, sussurrando para eles até que falecessem. Ela era competente, quieta e totalmente visível, e era exatamente assim que ela queria. Angela, Dr. Marcus Cole chamou, correndo até o posto de enfermagem. Marcus era uma das poucas pessoas que realmente a via. Ele era jovem, brilhante e exausto. Aquele tubo torácico que você colocou no John Doe no leito 6 foi de precisão cirúrgica perfeita. Onde você aprendeu a fazer isso? Eu vi atendentes com mãos trêmulas estragarem isso. Mas você nem piscou. Angela manteve os olhos na ficha que estava atualizando. Apenas sorte, Dr. Cole. Ângulo de sorte. Não foi sorte. Marcos insistiu, encostando-se ao balcão. E a maneira como você triou o Palemilina I-90 na semana passada. Você estava dando ordens antes mesmo do chefe de cirurgia ter suas luvas. Você é super qualificada, Angela. Por que você está se escondendo em um centro de trauma nível 2? Angela finalmente olhou para cima. Seus olhos eram de um cinza penetrante, cheios de uma profundidade de tristeza que geralmente silenciava as pessoas. Eu só quero fazer meu trabalho, Marcos. Por favor. Marcos suspirou, recuando. Tudo bem, guarde seus segredos, mas fique atenta. A nova transição de propriedade acontece hoje. O conselho está trazendo o CEO da Thorne Global para inspecionar a instalação, Julian Thorne. A mão de Angela apertou ligeiramente sua caneta. Thorne, o capitalista de risco, o mesmo. Ele compra hospitais, corta a gordura e os transforma em clínicas de luxo para a elite. Ele está procurando razões para demitir pessoas. Angela, não dê a ele uma. Angela assentiu, voltando ao seu trabalho. Ela não tinha medo de homens como Julian Thorne. Ela havia enfrentado homens que seguravam AK-47s e detonadores. Um homem com uma planilha não a assustava, ou assim ela pensava. Às 8 da manhã, a atmosfera do hospital mudou. O ar-condicionado parecia zumbir mais alto.
A exausta equipe noturna estava franticamente tentando arrumar o caótico pronto-socorro. Julian Thorne entrou pelas portas deslizantes principais como um rei reivindicando uma terra conquistada. Ele tinha 45 anos, bonito de uma forma afiada e predatória, usando um terno italiano sob medida que custava mais do que o salário anual de Angela. Flanqueando-o estavam 2 administradores de hospital nervosos e uma assistente pessoal digitando furiosamente em um tablet. Julian não olhava para os pacientes, ele olhava para os pisos, ele olhava para os acessórios de iluminação, ele olhava para as margens de lucro. A sala de espera é um desastre, Julian disse sua voz, ecoando pelo pronto-socorro silencioso. Por que a pessoa sem teto dormindo no canto? Isso é uma instalação médica, não um abrigo. Tire-os, senhor, a enfermeira-chefe. Senhora Gable gaguejou. Está desde agora lá fora. Nós não podemos simplesmente, eu não pago você para ser uma caridade. Julian a interrompeu, seus olhos varrendo a sala até pousarem em Angela. Angela estava atualmente ajoelhada no chão. Uma menina aterrorizada de 6 anos havia derramado um copo de suco de maçã, e Angela estava ajudando-a a limpar, falando suavemente para acalmar a criança. Limpa a garganta. Julian se aproximou com seus sapatos polidos, parando a centímetros das mãos de Angela. Você, Julian disse. Angela terminou de limpar o chão e se levantou. Ela tinha 1,65, anã pela estrutura de 1,88 de Julian. Ela encontrou seu olhar. Sim, senhor. É para isso que eu pago você, bufa, para agir como zelador? Julian zombou, olhando para seus esfoliantes manchados de iodo. Olhe para você. Você é uma bagunça. Você parece ter dormido em uma lixeira. Este é o rosto do meu novo hospital. Eu acabei de sair de um turno de trauma de 12 horas, senhor, Angela disse, sua voz firme. Nós salvamos 3 vidas esta noite. Eu não me importo se você salvou o Papa, Julian retrucou. Imagem é tudo. Percepção é realidade. Se você parece incompetente, os pacientes pensarão que você é incompetente. Vá para casa, troque. E se você voltar com essa aparência novamente, nem se preocupe em voltar. Todo o pronto-socorro ficou em silêncio. Dr. Marcus Cole começou a dar um passo à frente para defendê-la, mas Angela levantou uma mão para impedi-lo. Entendido, Angela disse calmamente. Ela pegou sua bolsa e saiu. Ao passar por Julian, ela o ouviu sussurrar para sua assistente. Coloque-a na lista. Eu quero a equipe legada expurgada até o final do mês. Ela é peso morto. Angela não olhou para trás. Ela caminhou até seu sedã Ford surrado no estacionamento, sentou-se no banco do motorista e respirou fundo. Suas mãos não tremiam por causa do grito de Julian. Elas tremiam por causa da adrenalina que ela estava suprimindo. Ela alcançou seu porta-luvas e puxou uma pequena caixa de veludo gasta. Ela a abriu. Dentro estava uma medalha de estrela de prata e uma fotografia desbotada de um Humvee em chamas na província de Kandahar. Peso morto, ela sussurrou para si mesma. Ela fechou a caixa. Se você soubesse, Sr. Thorne, 2 semanas se passaram. A atmosfera no St. Jude's havia passado de tensa para tóxica. Julian Thorne não era apenas um proprietário ausente. Ele estava microgerenciando cada departamento. Ele havia instalado câmeras nas salas de descanso, cortado o orçamento de suprimentos para gases e soro e demitido 3 enfermeiras sênior por insubordinação. Angela manteve a cabeça baixa. Ela precisava deste trabalho, não pelo dinheiro. Ela tinha uma pensão militar que raramente tocava, mas pelo propósito. Sem o caos do pronto-socorro, o silêncio de seu apartamento se tornou muito alto, preenchido pelos ecos de morteiros e gritos de seu passado. Em uma terça-feira chuvosa, o hospital entrou em protocolo de código preto. Um VIP estava chegando. O senador William Sterling, um político poderoso e amigo pessoal de Julian Thorne, havia desmaiado durante um almoço de arrecadação de fundos.
Ele estava sendo levado às pressas para o St. Jude's. Julian desceu de seu escritório na cobertura, dando ordens. Eu quero a suíte presidencial preparada. Eu quero o Dr. Roberts, o chefe de cardiologia, aqui embaixo agora. Sem internos, sem residentes e absolutamente nenhum membro da equipe de apoio tocando nele. As portas da baía de ambulâncias se abriram. Os paramédicos empurraram o senador, que estava pálido, suando profusamente e segurando o peito. Julian bloqueou o corredor, dirigindo o tráfego. Leve-o para o elevador, direto para a suíte da cobertura. Angela estava perto de um carrinho. Ela olhou para o senador enquanto ele passava. Seus olhos se estreitaram. Ela viu algo que as máquinas e os administradores em pânico estavam perdendo. O senador não estava apenas segurando o peito. Ele estava coçando a garganta. Seus lábios não estavam azuis de um ataque cardíaco. Eles estavam inchados. Espere! Angela gritou, entrando no caminho da maca. O rosto de Julian ficou roxo. Saia do caminho. Você está louca? Ele não está tendo um ataque cardíaco, Angela disse urgentemente, olhando para o paramédico-chefe. Olhe a urticária no pescoço dele. Olhe o inchaço. Isso é choque anafilático. Se você levá-lo para o elevador da cobertura, ele estará morto antes que as portas se abram. Ele precisa de epinefrina e intubação agora mesmo. Quem você pensa que é? Julian gritou, agarrando o ombro de Angela e empurrando-a com força suficiente para que ela tropeçasse na parede. O Dr. Roberts está esperando lá em cima. Você é uma enfermeira. Você troca comadres. Não diagnostique meus amigos. Ele não está respirando. Angela gritou de volta, ignorando a agressão física de Julian. Sua via aérea está fechando. O paramédico hesitou. Ele olhou para o monitor. Senhor, suas saturações de O2 estão caindo rápido. 88%, 85%. Mova-o, Julian rugiu. Angela não pensou. O instinto assumiu o controle. O mesmo instinto que a fez correr para uma zona de extermínio no Vale de Arandab para arrastar um sargento ferido para a segurança. Ela se jogou sobre Julian, pegou uma EpiPen do carrinho de emergência e a enfiou na coxa do senador. Segurança. Julian guinchou. Segurança. Agressão. Ela o esfaqueou. Angela não parou. Ela pulou na maca, cavalgando o senador. Embale-o, ela ordenou ao paramédico atordoado. Dê-me um laringoscópio. Eu tenho que entubar aqui. Não temos tempo para o elevador. Tirem-na dele, Julian comandou. 2 seguranças avançaram. Toquem em mim e ele morre. Angela rosnou. Sua voz mudou. Não era mais a voz suave de Angela, a enfermeira. Era a voz de comando da tenente Jenkins, Cecituimena aerotransportada. A autoridade em seu tom era tão absoluta que os seguranças hesitaram. Naquele segundo de hesitação, Angela inclinou a cabeça do senador para trás, deslizou a lâmina em sua boca, visualizou as cordas vocais, que estavam rapidamente inchando, e passou o tubo. Estou dentro, ela disse. Embale-o. O paramédico apertou a bolsa. O peito do senador subiu. Sua cor começou a retornar instantaneamente. Dr. Marcus Cole veio correndo pela esquina sem fôlego. Ele olhou para o monitor, depois para Angela, depois para o senador. Anafilaxia, Marcus disse, verificando os sinais vitais do senador. Ele comeu frutos do mar. Ele é severamente alérgico. Ele olhou para Julian. Se ela não o tivesse entubado bem aqui, sua garganta teria se fechado completamente em 30 segundos. Ele teria danos cerebrais ou estaria morto. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Julian. Ele estava errado, perigoso, arrogantemente errado. E uma enfermeira que ele considerava lixo o havia acabado de salvar de um processo maciço por morte injusta. Mas Julian Thorne era um homem que possuía uma combinação perigosa de traços, imensa riqueza e um ego frágil. Ele não viu uma heroína que salvou uma vida.
Ele viu uma subordinada que havia desafiado uma ordem direta na frente de sua equipe. Ele viu uma mulher que o havia humilhado. Ele ajeitou seu paletó, seu rosto uma máscara de fúria fria. Estabilize o senador, Julian disse ao Dr. Marcus. Então ele virou seus olhos mortos para Angela. Você violou o protocolo. Você agrediu fisicamente um paciente sem autorização médica. E você desobedeceu uma ordem direta do proprietário desta instalação. Eu salvei a vida dele. Angela disse, descendo da maca, suas mãos tremendo ligeiramente agora que a adrenalina estava diminuindo. Você está suspensa, Julian disse, sua voz quieta e venenosa, aguardando uma investigação. Entregue seu crachá. Saia do meu hospital. Você não pode fazer isso, Marcus protestou. Ela é a melhor enfermeira que temos. Mais uma palavra, Dr. Cole, e você pode se juntar a ela? Julian ameaçou. Ele estendeu a mão para Angela. Crachá agora. Angela olhou para o homem. Ela pensou no senador respirando ritmicamente na maca. Ela havia cumprido seu dever. Lentamente, ela desenganchou seu crachá de identificação. Ela o deixou cair na mão de Julian. Isso não acabou, Angela disse suavemente. Ah, acabou. Julian sorriu maliciosamente. Você nunca mais trabalhará na área da saúde. Eu vou garantir que sua licença seja revogada em todos os estados. Você não é ninguém. Você não é nada. Angela virou e foi embora. Ao sair pelas portas automáticas na chuva, ela pegou seu telefone. Ela limpa a garganta e hesitou, seu polegar, pairando sobre um contato que ela não ligava há 5 anos. O nome do contato simplesmente lia Vance. Ela não pressionou. Ainda não. Ela não era do tipo de pedir favores. Mas enquanto ela dirigia para casa, limpando lágrimas de frustração de seus olhos, ela não percebeu que a guerra não havia acabado. Julian Thorne não ia apenas demiti-la. Ele estava planejando destruí-la. E ele não tinha ideia de que acabara de declarar guerra a uma recipiente da Distinguished Service Cross. 3 dias depois, Angela sentou-se em seu pequeno apartamento mal iluminado, olhando para uma xícara de chá morno. O silêncio era sufocante. Por 5 anos, desde que foi dispensada medicamente após a emboscada no Vale de Arandaba, o trabalho havia sido seu ruído. Ele abafava o zumbido em seus ouvidos e as memórias de poeira e sangue. Julian Thorne não apenas a havia demitido, ele havia executado sua carreira. Ela havia se candidatado a outros 4 hospitais e 3 clínicas de atendimento de urgência nas últimas 48 horas. 2 a haviam rejeitado imediatamente. Os outros 2 pareciam entusiasmados até que fizeram sua verificação de antecedente. O feedback era sempre o mesmo. Conduta não profissional, insubordinação e uma nota aterrorizante que Julian havia adicionado ao seu arquivo. Ameaça potencial à segurança do paciente. Ele a estava boicotando. Ele estava garantindo que uma mulher que uma vez manteve uma ferida de sucção no peito selada, enquanto respondia ao fogo com uma carabina M4, não pudesse conseguir um emprego aplicando curativos. Seu telefone tocou. Era o Dr. Marcus Cole. Angela, você está bem? É o inferno aqui dentro. Marcus sussurrou. Julian demitiu mais 3 pessoas. Ele está fazendo uma limpeza geral. Todos estão apavorados. Estou bem, Marcus. Não arrisque seu emprego falando comigo. Ouça. Marcus hesitou. Tem algo estranho acontecendo. Julian está obcecado por você. Ele continua trazendo à tona o incidente com o senador Sterling, distorcendo-o para fazer você parecer uma lunática. E ele está planejando algo para o gala de caridade do St. Jude's neste sábado. O que isso tem a ver comigo? Ele te enviou um convite, Angela, por mensageiro. Chegou no posto de enfermagem. Ele disse à sua assistente que quer você lá para enfrentar as consequências de suas ações e se desculpar publicamente se você quiser alguma esperança de ele suspender o boicote em sua licença. Angela sentiu um nó frio de raiva apertar em seu estômago. Não era o suficiente para demiti-la. Ele queria desfilá-la. Ele queria que ela beijasse o anel na frente da elite de Chicago. Diga a ele que eu passo.
Angela disse categoricamente. Angela, espere. O senador Sterling estará lá para agradecer à equipe. Ele não sabe que Julian te demitiu. Ele pensa que o Dr. Roberts o salvou. Julian vai levar o crédito no palco. Se você for, talvez você possa falar com o senador diretamente. Ele é um homem poderoso. Ele poderia anular Julian. Angela encerrou a chamada. Ela olhou para a caixa de veludo em sua cômoda. Ela não usava um vestido há anos. Ela não pertencia a salões de baile. Ela pertencia a tendas de triagem. Mas o pensamento de Julian levando crédito por salvar uma vida, ele quase acabou com o pensamento dele vencendo, a corroía. Ela era uma soldada. Soldados não recuavam quando o inimigo se entrincheirava. Eles flanqueavam. Enquanto isso, 2.400 quilômetros de distância em Arlington, Virgínia, um servidor em um sub do Pentágono ganhava vida. O general Vance Caldwell, vice-chefe do Estado-Maior do Exército, estava esfregando as têmporas, olhando para um relatório de orçamento, quando seu terminal seguro tocou. Uma notificação de prioridade vermelha apareceu. Assunto evento médico anômalo. Chicago Ilfonte, NIM Rede Nacional de Informações de Saúde Auditória Automatizada. Vance suspirou. E agora? Ele clicou no arquivo. O relatório sinalizou um procedimento realizado no senador William Sterling. O médico assistente registrado era o Dr. James Roberts, mas as notas descreviam uma intubação de campo de sequência rápida sob estresse extremo com estabilização improvisada. Vance franziu a testa. Aquilo não era fala de médico civil. Aquilo era terminologia de médico de combate. Ele rolou para baixo. O sistema havia sinalizado a técnica usada para proteger a via aérea. Era extremamente específica. Era uma variação de uma técnica de cricotireoidotomia ensinada apenas a equipes cirúrgicas de elite de linha de frente, operando em ambientes não permissivos. Técnicas projetadas para quando você tinha segundos antes que um paciente sufocasse sob fogo. Um cardiologista civil em um hospital de luxo em Chicago não faz uma intubação de varredura e scoop como essa. Vance murmurou para si mesmo. Ele pegou seu telefone e discou um número no departamento de inteligência. Major, aqui é o General Caldwell. Estou olhando um arquivo médico do Hospital St. Judas em Chicago. Puxe as imagens de segurança do pronto-socorro deles para terça-feira às 14h. Eu quero ver quem realmente trabalhou no senador Sterling e rodar o reconhecimento facial de todos no quadro contra o banco de dados de pessoal inativo. 1 hora depois, a impressora segura de Vance cuspiu um quadro estático de alta resolução do vídeo do hospital. Mostrava uma mulher em esfoliantes sujos, com o cabelo bagunçado, cavalgando uma maca com foco absoluto, segurando um laringoscópio como uma arma. Vance olhou para a foto. A cor esvaiu-se de seu rosto. Ele não via aquele rosto há 5 anos. Não desde que ele prendeu a Distinguished Service Cross em sua bata de hospital em Walter Reed. Meu Deus! Vance sussurrou sua voz grossa de emoção. Capitã Jenkins, nós pensamos que você tinha ido embora para sempre. Ele imediatamente pegou o telefone vermelho em sua mesa, a linha direta para os chefes conjuntos. Me arranjem o secretário de defesa. Nós encontramos a andarilha fantasma. Ela está viva e está em apuros em Chicago, o grande salão de baile do Ritz-Carlton. Chicago cheirava a perfume caro, champanhe envelhecido e dinheiro antigo. Candelabros de cristal pendiam do teto como fontes congeladas invertidas. Os políticos de elite da cidade, gerentes de fundos de hedge, socialites misturavam suas risadas, tilintando como vidro quebrado. Julian Thorne moveu-se pela multidão como um tubarão em um lago de carpas. Ele parecia impecável em um smoking Tom Ford, apertando as mãos, aceitando elogios por sua rápida aquisição e reestruturação do Hospital St. Jude's. É tudo uma questão de eficiência, Julian estava dizendo a um grupo de investidores adoradores. Nós cortamos o peso morto.
Nós nos concentramos na excelência. O St. Jude's é finalmente lucrativo. No canto da sala, perto da entrada da cozinha, Angela estava. Ela não possuía um vestido de baile. Ela usava um vestido preto simples, sob medida que havia comprado para o funeral de um colega soldado anos atrás. Ela não usava joias nem maquiagem para esconder a fraca cicatriz de estilhaço que ia de sua linha do cabelo até sua sobrancelha. Em meio às sedas e diamantes, ela parecia austera, severa e perigosa. Ela tinha vindo para olhar o senador Sterling nos olhos, dizer-lhe a verdade e depois deixar esta cidade para sempre. Julian a avistou. Um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Ele se desculpou com os investidores e caminhou em direção a ela, flanqueado por seu habitual detalhe de segurança. Ora, ora! Julian zombou, parando a um pé dela. A zeladora quase limpa. Angela encontrou seu olhar, seus olhos discos cinzentos planos. Onde está o senador, Julian? O senador Sterling está descansando na sala verde VIP antes de subirmos ao palco, Julian disse, girando seu champanhe. Ele acredita que o Dr. Robert salvou sua vida. E vamos manter assim. Você está aqui por uma razão, Angela, para aprender seu lugar. Ele estalou os dedos para um garçom que passava. Dê uma bandeja a essa mulher. Estamos com falta de pessoal. Se ela quer estar nesta sala, ela pode trabalhar para isso. O garçom pareceu desconfortável. Senhor, faça isso. Julian latiu. Ele se virou para Angela, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Você me humilhou em meu próprio pronto-socorro. Esta noite você vai servir bebidas para as pessoas que você pensava que eram melhores do que você. E então, quando eu subir naquele palco, eu vou anunciar os novos protocolos de pessoal projetados para eliminar elementos desonestos e incompetentes como você. Você vai ser o exemplo. Angela não pegou a bandeja. Você é um homem pequeno, Julian, com uma conta bancária muito grande para se esconder. O rosto de Julian escureceu. Tirem-na daqui. Ele ordenou a seus seguranças. Espere, não. Levem-na para o lado do palco. Eu quero que ela assista quando eu aceitar a gratidão do senador. Os guardas agarraram Angela pelos braços. Este era o momento do gancho de abertura. Ela não lutou. Ela sabia exatamente como deslocar os dois cotovelos deles em menos de 3 segundos. Mas essa não era a missão desta noite. Eles a arrastaram para o palco massivo, onde um pódio estava gravado com o logotipo do St. Jude's. A música diminuiu. Julian subiu ao palco, deleitando-se no centro das atenções. O aplauso foi educado, mas entusiástico. Obrigado. Julian sorriu, a imagem da liderança benevolente. Enfrentamos uma crise esta semana. Nosso querido amigo, senador Sterling, quase morreu em nosso pronto-socorro. Mas graças à ação rápida e decisiva da minha equipe de liderança e do brilhante Dr. Robert, ele está aqui esta noite. Ele gesticulou para a cortina e o senador Sterling saiu, parecendo cansado, mas vivo. A multidão aplaudiu. Angela ficou nos bastidores, segurada pelos guardas, observando Julian roubar o valor daquela noite. Isso a deixou doente, mas Julian continuou seu tom, mudando para uma seriedade falsa. Nós também aprendemos uma lição difícil. Tivemos falhas em nossa equipe. Indivíduos que desobedeceram ao protocolo e colocaram uma vida em perigo. Nós removemos esse elemento. Ele olhou diretamente para os bastidores onde Angela estava sendo segurada, certificando-se de que ela sabia que ele se referia a ela. De repente, um som cortou a sala. Era alto, áspero e insistente. Era o telefone no pódio. Todos congelaram. Aquele telefone era uma relíquia, uma linha terrestre direta instalada durante a Guerra Fria para notificações de defesa civil de emergência. Não tocava há décadas. Julian pareceu irritado. Ele tentou ignorá-lo, mas ele continuou tocando. Uma luz vermelha brilhante na base do telefone começou a piscar. Julian, confuso, pegou o receptor, irritado com a interrupção. Este é um evento privado. Quem é este? A voz do outro lado não parecia um número errado. Parecia granito sendo esmagado.
Aqui é o General Vance Caldwell, vice-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, ligando da sala de situação do Pentágono. Com quem estou falando? Julian piscou, confuso. A sala estava em silêncio mortal. Seu microfone estava captando seu lado da conversa. Aqui é Julian Thorne, CEO da Thorne Global. Você está interrompendo o meu gala, general. Sr. Thorne, a voz do general ressoou audível mesmo sem viva voz. De acordo com o rastreamento do DoD, você está atualmente detendo um ativo militar dos Estados Unidos altamente sensível contra a vontade dela em sua instalação. Estou ordenando que a liberte imediatamente. Julian riu, um som nervoso e arrogante. Ativo, do que você está falando? Não há soldados aqui, apenas pessoas ricas e equipe de serviço. Olhe para a sua esquerda do palco, Sr. Thorne, o general comandou. A mulher que seus seguranças estão segurando. Julian olhou para Angela. Ela não havia se movido. Sua expressão era ilegível. Ela? Julian zombou no telefone. Você quer dizer a enfermeira demitida, general? Ela não é ninguém. Ela é uma funcionária desgraçada que estou removendo por invasão. Houve uma pausa de silêncio na linha que foi mais aterrorizante do que um grito. Essa ninguém, o General Caldwell disse, sua voz escorrendo com contenção letal. É a capitã Angela Jenkins, recipiente da Distinguished Service Cross, da Silver Star e de 3 Corações Púrpura. Ela é a única especialista em trauma de combate de nível 1 permanentemente designada para o Joint Special Operations Command. Ela salvou mais vidas americanas em cavernas e desertos do que você tem dólares em sua conta bancária. Seu filho arrogante de um... O suspiro da audiência foi audível. O senador Sterling olhou para Angela, seu queixo caindo enquanto ele percebia a verdade de quem havia se inclinado sobre ele no pronto-socorro. Julian empalideceu. Isso é impossível. Ela é uma enfermeira temporária. Ela é um fantasma, Sr. Thorne. Nós passamos 5 anos tentando encontrá-la depois que ela saiu de Walter Reed, porque ela não queria um desfile. E você a demitiu. Aí Julian gaguejou, olhando para Angela, que agora estava lentamente libertando os braços dos seguranças atordoados. Ouça-me com muita atenção, Thorne. O general Caldwell rosnou. Você tem 30 segundos para se desculpar com essa oficial e entregar-lhe este telefone, ou eu terei marechais federais e um helicóptero Black Hawk no telhado do Ritz-Carlton em 10 minutos para prendê-lo por interferir com um ativo federal durante um tempo de crise. Não me teste. Julian Thorne, o bilionário que não temia nada, olhou para o telefone em sua mão trêmula, então para a mulher no vestido preto simples, que de repente parecia ter 3 metros de altura. Ele havia ordenado a segurança para remover o lixo. Ele acabara de perceber que estava segurando um diamante, e o governo dos Estados Unidos havia vindo para buscá-lo. O silêncio no salão de baile do Ritz-Carlton era absoluto. Não era apenas quieto, era um vácuo. 300 dos cidadãos mais ricos de Chicago estavam prendendo a respiração, olhando para o palco onde uma mudança de poder de proporções sísmicas estava acontecendo. Julian Thorne estava congelado. O receptor vermelho do telefone, seguro pressionado contra seu peito, como se fosse uma granada viva. Seu rosto, geralmente uma máscara de compostura arrogante, estava pálido e escorregadio de suor. Ele olhou do telefone para Angela, depois de volta para o telefone. Entregue a ela o telefone, Thorne. A voz do General Caldwell latiu alto o suficiente para as 3 primeiras filas ouvirem sem amplificação. A mão de Julian tremeu. Ele caminhou pelo palco, suas pernas rígidas. Os seguranças que haviam segurado os braços de Angela momentos antes a haviam soltado como se ela fosse feita de fogo. Um deles, um homem mais velho com um bigode grosso, olhou para Angela com olhos arregalados. Ele olhou para as mãos dela, mãos que ele acabara de manusear rudemente,
e viu as fracas cicatrizes brancas de estilhaços. Ele deu um passo para trás, sua postura endireitando-se instintivamente. Angela não olhou para Julian enquanto ele estendia o telefone para ela. Ela o pegou, seus movimentos calmos e fluidos. Ela levou o receptor ao ouvido. General, ela disse. Sua voz era suave, mas carregava um peso que o microfone captou. Não era a voz de uma subordinada. Era a voz de um par. A voz do Capitão Vance veio mais suave agora. Faz 5 anos. Nós procuramos por toda parte. Por que Chicago? Por que um pronto-socorro civil? Eu queria quietude, Vance. Angela respondeu, seus olhos varrendo a multidão, pousando no Dr. Marcus Cole, que parecia estar vendo um fantasma. Eu queria salvar pessoas sem o tiroteio. Eu queria esquecer. Você não pode esquecer quem você é, Angela, Vance disse. E nós também não podemos. O presidente foi informado. O senador parado ao lado daquele idiota de smoking. Ele é o presidente do Comitê de Serviços Armados. Você salvou o único homem em Washington que controla o orçamento do exército. Você não salvou apenas um paciente. Você salvou um ativo nacional. Angela suspirou, olhando para o senador Sterling. O senador estava olhando para ela, seus olhos marejados de lágrimas. Ele deu um passo à frente, ignorando Julian completamente. Foi você. O senador Sterling sussurrou sua voz tremendo. No pronto-socorro. Eu me lembro de uma voz de comando. Você me disse para respirar. Você me disse hoje não, senhor. Você estava entrando em choque, senador. Angela disse, abaixando o telefone ligeiramente. Eu tive que agir rápido. Ele te demitiu, o senador disse, virando seu olhar lentamente para Julian. A expressão em seu rosto mudou de gratidão para uma raiva fria e aterrorizante. Ele me disse que o Dr. Robert me salvou. Ele me disse que você era lixo. Julian levantou as mãos, rindo nervosamente. Senador, por favor. Foi um mal-entendido, uma questão de pessoal. Ela violou a política do hospital em relação a cala a boca. Senador Sterling estalou. A força das palavras fez Julian estremecer. Você demitiu uma recipiente da Distinguished Service Cross por salvar minha vida. Você humilhou uma heroína de guerra americana para proteger seu ego. O senador se virou para a multidão. Todos aqui sabem o que é a Distinguished Service Cross? Ele perguntou, sua voz retumbando. É a segunda mais alta condecoração militar que pode ser concedida a um membro do Exército dos Estados Unidos. É por extrema bravura e risco de vida em combate real com uma força inimiga armada. Angela Jenkins não apenas trabalhou para o Exército. Ela é uma lenda. Ela entrou em um helicóptero Black Hawk em chamas no Vale de Peak para tirar 3 homens enquanto recebia fogo. Ela tem mais coragem em seu dedinho do que você tem em toda a sua linhagem, Julian. O segurança, o mais velho que havia recuado, de repente bateu os calcanhares. No meio do salão de baile, cercado por smokings e vestidos, ele levantou a mão em uma saudação nítida e afiada. Senhora! O guarda disse, sua voz embargada pela emoção. Ex-sargento Davis, 2ª Divisão de Fuzileiros Navais, é uma honra estar em sua presença. Isso iniciou um efeito cascata. Um homem no fundo, um CEO de uma empresa de logística, levantou-se. Ele era um veterano também. Ele ficou em posição de sentido, depois outro. Então o Dr. Marcus Cole se levantou, não saudando, mas aplaudindo. Lentamente o aplauso começou. Não eram aplausos educados de golfe. Era um rugido, uma ovação de pé que balançou os candelabros. As pessoas estavam aplaudindo a mulher no vestido preto simples. Julian estava sozinho no centro da tempestade, parecendo pequeno, mesquinho e derrotado. Angela não sorriu. Ela levou o telefone de volta ao ouvido. Vance, você ainda está aí? Estou aqui, Angela, e estou aproveitando o show através da transmissão de segurança. Cancele os marechais. Angela disse. Eu não quero uma cena. Eu só quero ir para casa.
Não posso fazer isso, Angela. Vance disse, porque o conselho do hospital está atualmente na outra linha com meu escritório. Eles acabaram de ouvir tudo. Eles querem falar com Julian. Angela entregou o telefone de volta a Julian. É para você, ela disse simplesmente. Acho que você está demitido. Julian pegou o telefone, suas mãos tremendo tanto que ele quase o deixou cair. Olá. Ele ouviu por 10 segundos. Seu rosto ficou cinza. Ele deixou cair o telefone. Ele balançava pelo seu cabo, balançando para frente e para trás como um pêndulo. Eles invocaram a cláusula de moralidade. Julian sussurrou, olhando para o nada. Eles estão me comprando imediatamente. Angela se virou para ele. Ela se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Você estava certo sobre uma coisa, Julian. Ela disse suavemente. Imagem é tudo. E agora você parece um homem que acabou de perder uma guerra que nem sabia que estava travando. Ela virou e saiu do palco. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho. Angela saiu do salão de baile e para o ar fresco da noite na varanda do hotel. Ela precisava respirar. A adrenalina do confronto estava desaparecendo, substituída pela familiar dor pesada em seu peito. O aplauso parecia bom. Sim, mas também parecia exposição. Ela havia passado 5 anos se escondendo do título de heroína. Para ela não era uma heroína. Ela era apenas a única que sobreviveu quando outros não. Angela, ela não se virou. Ela conhecia os passos. Dr. Marcus Cole. Ele se aproximou dela, encostando-se ao corrimão de pedra, olhando para o horizonte de Chicago. Então Marcus disse, quebrando o silêncio. Capitã Jenkins, especialista em trauma nível 1, andarilha fantasma. Não me chame assim, Angela disse fechando os olhos. Essa foi outra vida. É quem você é, Angela, Marcus disse gentilmente. Eu sempre soube que você era diferente. A maneira como você se movia, a maneira como você nunca entrava em pânico. Mas eu não sabia. Eu não sabia que você carregava tudo isso. Eu carrego aqueles que eu não pude salvar. Marcos, ela sussurrou. É isso que as pessoas não entendem sobre as medalhas. Elas são pesadas. Elas te sobrecarregam com os rostos dos amigos que não voltaram para casa. É por isso que você deixou Julian te tratar como lixo? Marcos perguntou. Porque você achou que merecia. Angela agarrou o corrimão. Talvez. Eu pensei que se eu apenas fizesse os pequenos trabalhos, limpasse os pisos, segurasse as mãos, eu poderia pagar a dívida. Eu poderia ganhar meu lugar aqui. Você não deve nada a ninguém, uma voz profunda disse por trás deles. Angela se virou. O senador Sterling estava lá, flanqueado por 2 agentes do serviço secreto que permaneceram respeitosamente atrás. O senador parecia exausto, mas determinado. Eu falei com o conselho, Sterling disse caminhando até eles. Julian se foi. A segurança o escoltou pela entrada de serviço dos fundos. A ironia não passou despercebida por ninguém. Isso é bom, Angela disse. A equipe merece coisa melhor. O conselho está em pânico, Sterling continuou. Eles sabem que as consequências de relações públicas disso serão um pesadelo. Bilionário demite heroína de guerra que salvou o senador. É uma manchete que destruirá a reputação do hospital, a menos que eles corrijam isso imediatamente. O que você quer que eu faça, senador? Angela perguntou. Eu não estou fazendo uma coletiva de imprensa. Eu não estou indo a talk shows. Não, Sterling balançou a cabeça. Eu te conheço, Angela. Eu li seu arquivo nos últimos 20 minutos. Você odeia os holofotes, mas você ama o trabalho. Você ama a medicina. Ele puxou um documento dobrado do bolso do smoking. O conselho me deu total autoridade para te oferecer isso. É um contrato. Angela hesitou. Para ser uma enfermeira novamente. Não. Sterling sorriu. Para ser a diretora de medicina de trauma. Eles querem que você dirija o pronto-socorro do seu jeito. Sem cortes orçamentários em gases. Sem recusar pacientes sem teto. Sem Julian Thorne olhando por cima do seu ombro. Você o dirige como um hospital de campanha. Eficiência, cuidado
e prioridade na vida, não no lucro. Angela olhou para ele. Eu não sou médica, senador. Eu sou enfermeira. Você tem mais experiência cirúrgica de campo do que metade dos cirurgiões desta cidade combinados. Sterling rebateu. E o Dr. Cole aqui. Ele assentiu para Marcus. Concordou em ser seu diretor médico, reportando-se a você em relação à logística operacional se você aceitar. Marcus sorriu. Eu trabalharia para você em um piscar de olhos. Angela, você lidera. Eu assinarei as fichas. Nós podemos consertar este lugar. Nós podemos fazer do St. Jude's o que ele deveria ser. Angela olhou para o contrato, então para as luzes da cidade. Por 5 anos ela esteve fugindo. Fugindo de sua patente, fugindo de suas habilidades, fugindo de seu potencial. Ela pensou que estava se protegendo, mas ela estava apenas se escondendo. E esta noite ela percebeu que se esconder não havia salvado ninguém. Se levantar tinha uma condição, Angela disse olhando para o senador. Diga a... Sterling disse. Julian cortou a equipe de enfermagem em 20% no mês passado. Eu quero que todos sejam recontratados com salário retroativo e eu quero um programa de ligação dedicado a veteranos para o hospital. Nenhum veterano será recusado, com seguro ou não. Sterling sorriu um sorriso genuíno e caloroso. Feito. Eu financiarei o programa de veteranos pessoalmente. Angela respirou fundo. Ela sentiu o manto pesado do fantasma escorregando de seus ombros. Ela não era mais apenas Angela, a enfermeira. E ela não era mais apenas a Captain Jenkins, a soldada. Ela era algo novo. Ok, Angela disse. Eu aceito o emprego. Bom, Sterling disse, porque o General Vance está voando amanhã. Ele quer almoçar e eu acho que ele quer te dar aquela estrela de prata que você enviou de volta ao Pentágono há 3 anos. Angela riu. Um som raro e genuíno. Ele a aguardou. Ele a emoldurou, disse que ele estava esperando você estar pronta para usá-la novamente. Enquanto o senador voltava para dentro, Marcus esbarrou no ombro de Angela com o dele. Diretora Jenkins soa bem. Não force, Cole. Angela alertou, mas havia um sorriso em seus lábios. Vamos, temos um turno às 06 anos. E eu tenho a sensação de que o pronto-socorro estará ocupado. Você vai amanhã? Marcus perguntou incrédulo. Você acabou de se tornar a chefe. Você pode tirar um dia de folga. O chefe lidera pela frente, Marcus, Angela disse, caminhando em direção à porta. É assim que nós sobrevivemos. 6 meses haviam se passado desde a noite em que o incidente do Gala abalou a alta sociedade de Chicago em sua essência. As neves do inverno haviam derretido, substituídas pelo verde vibrante da primavera. Mas o Thor mais significativo havia ocorrido dentro das paredes de calcário do Hospital Memorial St. Jude's. A instalação estava irreconhecível. Os pisos de mármore do saguão, antes polidos a um brilho letal e guardados por pessoal de segurança instruído a manter a ralé afastada, estavam agora arranhados com as pegadas da vida real. A intimidadora arte abstrata, esculturas de metal frio e irregular, em que Julian Thorne havia gasto milhões, havia sido leiloada. Em seu lugar estavam cadeiras confortáveis, uma área de recreação para crianças e um grande painel digital exibindo tempos de espera e informações de defesa do paciente. Angela Jenkins sentou-se no escritório de canto no último andar. Esta sala havia sido a fortaleza da solidão de Julian, um lugar onde ele bebia uísque escocês e decidia quem demitir para aumentar as margens trimestrais. Agora a porta estava aberta com um pesado livro didático de medicina. O bar molhado havia sido arrancado, substituído por uma parede de armários de arquivo e um quadro branco coberto com diagramas coloridos detalhando os novos protocolos de triagem. Angela ajustou os punhos de seu jaleco branco. Ainda parecia estranho usá-lo. Ela não estava usando scrubs hoje. Ela estava em traje administrativo, embora mantivesse um par de tênis de corrida debaixo da mesa por via das dúvidas. Em sua lapela, brilhando suavemente na luz da manhã,
estava um pequeno e discreto broche, o distintivo médico de combate. Por 5 anos ela o havia mantido escondido em uma gaveta, envergonhada da sobrevivência que ele representava. Agora ela o usava como uma promessa. Diretora Jenkins. Angela levantou os olhos de uma pilha de aprovações de orçamento. Era Emily, a jovem enfermeira, que 6 meses atrás tremia de medo da ira de Julian. Hoje, Emily estava alta, com uma prancheta confiantemente debaixo do braço. Relatório, Emily. Angela disse sorrindo. O pronto-socorro está com 85% de capacidade. Emily relatou eficientemente. Temos uma colisão de múltiplos veículos chegando. ETA 10 minutos, mas o Dr. Cole já preparou as salas de trauma 1 e 2. Além disso, o novo programa de ligação de veteranos acabou de processar seu 100º paciente. Os olhos de Angela se iluminaram. Quem é? Sr. Henderson, veterano do Vietnã. Ele foi encontrado dormindo atrás da garagem do estacionamento 2 semanas atrás. Nós o tratamos de pneumonia, consertamos seus dentes e a assistente social acabou de garantir-lhe vouchers de moradia. Ele está saindo hoje. Ele pegou o kit? Angela perguntou. Botas novas, casaco pesado, 3 meses de medicação e uma refeição quente, Emily confirmou. Ele queria agradecer, mas não queria te incomodar. Eu vou vê-lo mais tarde, Angela disse. Bom trabalho, Emily. Julian o teria prendido por invasão. Julian quem? Emily brincou com um brilho maroto nos olhos. Ah, espere. Você não viu as notícias. Emily pegou o controle remoto da mesa de Angela e clicou na TV montada na parede. Estava sintonizada em uma rede de notícias nacional. O letreiro na parte inferior da tela pulsava com a notícia de última hora que dizia: ex-magnata da saúde sentenciado. Angela se levantou e caminhou para perto da tela. A filmagem mostrava os degraus do Tribunal Federal. Um enxame de repórteres e câmeras cercava um homem que parecia um fantasma de seu antigo eu. Julian Thorne não estava mais usando um terno italiano sob medida. Ele estava usando um agasalho cinza mal ajustado, seu cabelo rareando e despenteado, seu rosto magro. Seus pulsos estavam algemados. A voz do repórter cortou o ar do escritório em uma queda impressionante da graça. Julian Thorne, ex-CEO da Thorne Global, foi sentenciado hoje a 15 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. As acusações decorrentes de uma investigação desencadeada pelo Departamento de Defesa revelaram um esquema de uma década de fraude no Medicare. Desvio de fundos e negligência grave que colocou em risco inúmeras vidas. A câmera deu um zoom no rosto de Julian enquanto ele era empurrado para a parte de trás de uma van de transporte federal. Ele olhou para cima por um segundo e a arrogância que o havia definido um dia havia desaparecido. Em seu lugar estava o medo, medo puro e não adulterado. Os bens de Thorne, o repórter continuou, incluindo sua cobertura em Chicago, sua propriedade em Hamptons e seu iate particular, foram apreendidos pelo Departamento de Justiça. Os rendimentos da liquidação irão para um fundo de restituição para os funcionários que ele demitiu injustamente e uma doação para serviços de saúde de veteranos. Angela observou a van ir embora. Ela não sentiu o surto de alegria triunfante que esperava. Ela não sentiu a necessidade de aplaudir. Em vez disso, ela sentiu um profundo senso de equilíbrio. O universo que havia parecido tão caótico e cruel no Vale do Argondab havia finalmente se corrigido aqui em Chicago. Karma, uma voz profunda disse da porta. É um sistema de entrega lento, mas raramente erra o endereço. Angela se virou para ver o Dr. Marcus Cole encostado no batente da porta. Limpa a garganta. Ele segurava 2 canecas de café fumegante. Ele parecia cansado, o bom tipo de cansado que vem de fazer um trabalho que importa. 15 anos, Angela murmurou, pegando a caneca que ele ofereceu. Ele terá 60 anos quando sair. E o St. Jude será o melhor centro de trauma do meio-oeste até então. Marcos disse, tomando um gole, por sua causa. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte de Chicago.
Sabe, o conselho estava aterrorizado quando você assumiu. Eles pensaram que você transformaria o lugar em um campo de treinamento. Eles pensaram que os doadores fugiriam. E Angela perguntou, encostada em sua mesa. As doações aumentaram 300%. Marcos sorriu. Acontece que as pessoas gostam de dar dinheiro a um hospital que realmente salva vidas, em vez de comprar torneiras banhadas a ouro. O endosso do senador Sterling também não fez mal. Ele se virou para olhá-la, sua expressão suavizando. Mas não é apenas o dinheiro, Angela. É o ar aqui. As pessoas costumavam vir trabalhar com medo de perder seu sustento se espirrassem errado. Agora elas vêm aqui para serem heróis. Você lhes devolveu o orgulho. Angela olhou para seu café. Eu apenas os deixei fazer seus trabalhos, Marcos. Não. Marcos se aproximou, invadindo seu espaço pessoal da maneira que ela havia aprendido a gostar. Você os liderou. Você ficou no fogo para que eles não se queimassem. É isso que um comandante faz. O ar entre eles ficou denso, carregado com a eletricidade que vinha se acumulando por 6 meses. Marcos estendeu a mão, roçando seu braço. Ângela, ele começou, sua voz baixando uma oitava. Eu tenho tentado te perguntar algo há semanas, mas toda vez que faço, um código azul dispara ou um general liga no telefone vermelho. Ângela sorriu, seu coração pulando uma batida. Eu desliguei o toque do telefone vermelho, Marcos. Bom, Marcos respirou porque eu queria perguntar se Bing Bong, o interfone do hospital, tocou alto, interrompendo-os. Limpa da garganta. Diretora Jenkins, para o átrio. Diretora Jenkins, para o átrio imediatamente. Chegada prioritária 1. Marcos jogou a cabeça para trás e gemeu. Eu juro que o universo está conspirando contra a minha vida amorosa. Angela riu. O som leve e livre. O dever chama, doutor. Vamos, se é prioridade 1 no átrio, não é um paciente. Pacientes vão para o pronto-socorro. Eles saíram juntos, movendo-se com o ritmo sincronizado de parceiros que conheciam os movimentos um do outro antes de fazê-los. Eles pegaram o elevador para o andar principal. Quando as portas de vidro se abriram, o zumbido do saguão movimentado diminuiu instantaneamente. Angela saiu e parou. Em pé no centro do átrio, perto da fonte, estava uma falange de soldados, 6 deles em atenção rígida, em uniformes de gala azuis completos. Na frente deles estava o general Vance Caldwell, mas ele não estava sozinho. Limpa a garganta. Ao lado dele estava o senador William Sterling, parecendo saudável e vibrante, e uma dúzia de membros da equipe que se reuniram assistindo em silêncio. Angela caminhou para a frente, seu pulso acelerando. Ela não estava usando seu uniforme, mas sentiu o instinto de ficar em posição de sentido. General, Angela disse, parando a 5 passos de distância. Eu não sabia que tínhamos uma inspeção agendada. Não uma inspeção. E o capitão Vance disse, sua voz retumbando pelo átrio silencioso. Uma correção. Vance deu um passo à frente. Ele segurava uma caixa de madeira em suas mãos. Era mogno velho polido com um forro de veludo que Angela conhecia muito bem há 5 anos. Vance dirigiu-se à sala, embora seus olhos nunca tivessem saído dos de Angela. A capitã Angela Jenkins enviou esta caixa para o Pentágono. Ela incluiu uma carta de demissão. Ela escreveu que não merecia. Ela escreveu que os heróis eram aqueles que não voltaram. Angela sentiu lágrimas picarem os cantos de seus olhos. Ela lutou para manter a compostura. Eu a mantive em minha mesa, Vance continuou. Todos os dias, esperando o dia em que ela perceberia que sobreviver não é um pecado, que salvar vidas requer tanta coragem quanto tirá-las. Vance abriu a caixa. Dentro estava a estrela de prata. A fita era listrada em vermelho, branco e azul. A medalha em si uma estrela de ouro com uma pequena estrela de prata no centro. Ela captou a luz das clarabóias do átrio. Isso é para o Vale de Arandab, Vance disse suavemente, aproximando-se para que apenas ela pudesse ouvir. Para os 3 homens que você limpa a garganta, tirou daquele Humvee em chamas. Mas honestamente, Angela,
Eu acho que você a ganhou 2 vezes pelo que você fez aqui. Você não salvou apenas um senador. Você salvou a alma deste hospital. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, senhor. Angela sussurrou, sua voz tremendo. E você faz melhor do que qualquer um que eu já conheci. Vance respondeu. Ele não entregou a ela a caixa. Em vez disso, ele tirou o metal do veludo. Diretora Jenkins, Vance disse formalmente. Permita-me. Angela assentiu lentamente. Vance prendeu a estrela de prata na lapela de seu jaleco branco, bem ao lado do distintivo médico de combate. O metal parecia pesado, mas pela primeira vez em 5 anos não parecia um fardo. Parecia uma âncora, algo a aterrissando, conectando seu passado ao seu presente. Atenção! O sargento da guarda latiu. Os 6 soldados atrás de Vance fizeram uma saudação tão nítida que soou como um estalo de chicote. Então o senador Sterling saudou. Então, lentamente, os seguranças do hospital se juntaram. E então o Dr. Marcus Cole, parado perto do elevador, endireitou as costas e ofereceu uma saudação civil desajeitada, mas sincera. O saguão explodiu. Pacientes, enfermeiras, médicos e visitantes irromperam em aplausos. Não era o aplauso polido de um gala. Era o barulhento, bagunçado, lindo som de gratidão. Angela ficou ali, deixando-o envolvê-la. Ela olhou para a medalha em seu peito. Ela pensou nos amigos que havia perdido no deserto. Por anos, ela havia fugido da memória deles, pensando que sua sobrevivência era um insulto ao sacrifício deles. Agora ela percebeu a verdade. Sua vida não era um insulto. Um monumento vivo a eles. Cada vida que ela salvou no St. Jude's era uma vitória para eles. Vance deu um passo para trás e ofereceu-lhe um aperto de mão. Eu tenho um helicóptero esperando no telhado. Os chefes conjuntos ficam nervosos quando estou fora de DC por muito tempo, mas eu tive que fazer isso sozinho. Obrigado, Vance, Angela disse, apertando sua mão firmemente por não desistir de mim. Nós não deixamos pessoas para trás, Angela. Vance sorriu. Você me ensinou isso. Enquanto o general e seu destacamento se viravam para sair, marchando com precisão militar, o saguão lentamente voltou ao seu normal caótico. Os aplausos diminuíram, substituídos pelo sistema de paginação e o ranger das rodas da maca. Angela ficou sozinha perto da fonte por um momento, tocando a estrela. Então Marcos disse, caminhando ao lado dela. Estrela de prata, isso é um equipamento sério, diretora. Combina com o jaleco, Angela disse, limpando os olhos rapidamente. Sim, Marcos concordou. Ele verificou seu relógio. Agora, antes que todo o Departamento de Defesa invada novamente. Eu acredito que eu estava no meio de te perguntar algo. Angela olhou para ele. O homem que havia permanecido ao lado dela quando ela era a enfermeira zeladora. O homem que havia ameaçado pedir demissão em vez de trabalhar para Julian. Você estava perguntando se eu queria jantar. Angela o ajudou. Eu estava, na verdade, indo perguntar se você queria revisar os relatórios de orçamento trimestrais. Marcos brincou, seus olhos dançando. Mas o jantar soa muito melhor. Italiano. Há um lugar na rua que faz um risoto terrível, mas o vinho é barato. Eu adoraria risoto terrível. Angela sorriu. Hoje à noite às 8. Faça 9, Angela disse, olhando para a entrada do pronto-socorro, onde paramédicos estavam apressando uma maca pelas portas. Eu tenho rondas para fazer primeiro. Você é a chefe, Marcos disse, recuando com um sorriso. Te vejo às 9, Angela. Angela o observou ir, sentindo um calor em seu peito que não tinha nada a ver com a adrenalina e tudo a ver com esperança. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de antisséptico e cera de chão. Não cheirava mais a tragédia. Cheirava a trabalho. Cheirava a uma segunda chance. Ela se virou e caminhou em direção às portas do pronto-socorro. Seu jaleco branco esvoaçando ligeiramente atrás dela, a estrela de prata captando a luz. Ela empurrou as portas. Certo, pessoal. A voz de Angela soou clara e imponente,
a voz de uma líder que finalmente havia voltado para casa. O que temos? Vamos trabalhar. As portas se fecharam atrás dela, selando o barulho da cidade, deixando apenas o ritmo do hospital, um ritmo que ela agora conduzia perfeitamente. E isso nos leva ao fim da incrível jornada de Angela Jenkins. De ser expulsa pela segurança a dirigir todo o hospital, ela provou que a verdadeira força não é sobre o quão alto você grita, mas o quão forte você luta pelos outros. É satisfatório ver a justiça sendo feita a Julian Thorne, não é? Há algo tão poderoso em ver um agressor finalmente enfrentar as consequências de suas ações. Mas a verdadeira vitória aqui não foi Julian ir para a prisão. Foi Angela finalmente se perdoar e aceitar que ela merece ser feliz. Se esta história te emocionou, por favor, tire um segundo para clicar no botão curtir, se inscrever e tocar o sino de notificação. Obrigado por assistir.